Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor esteja com todos vocês. Hoje, as leituras nos convidam a refletir sobre temas profundos e transformadores. A força da palavra de Deus e a incrível misericórdia de Jesus, que vem ao encontro dos pecadores. Elas são como 2 rios que convergem, formando uma única corrente de esperança e renovação espiritual. Pensemos no início de uma corrida de longa distância. O atleta se posiciona, o tiro de largada ecoa, e ele começa a correr. A cada passo, ele sente o desafio e a necessidade de perseverar até o fim. A leitura da carta aos Hebreus nos apresenta a palavra de Deus como uma força dinâmica, viva, que penetra em nossas almas e nos desafia, assim como a corrida exige esforço do atleta. A palavra é descrita como uma espada de 2 gumes, capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas, e de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Essa imagem poderosa nos mostra que a palavra de Deus não é algo passivo ou meramente decorativo em nossa vida. Ela é incisiva, capaz de revelar aquilo que escondemos até de nós mesmos. É como uma luz que ilumina os cantos mais escuros de nosso ser, onde frequentemente guardamos nossas dúvidas, medos e pecados. Agora, pensem em um agricultor que, ao preparar sua terra, precisa remover pedras escondidas sob o solo. A palavra de Deus age de maneira semelhante. Ela desenterra essas pedras em nossas vidas, orgulho, rancor, egoísmo, para que possamos cultivá-las com amor, humildade e generosidade. Mas não precisamos ter medo dessa exposição, porque o mesmo texto nos lembra que temos um sumo sacerdote que é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus entende nossas lutas, porque ele próprio enfrentou as tentações, embora sem pecar. Ele é o médico que não apenas diagnostica nossas feridas espirituais, mas também nos cura com sua graça. E é aqui que o Evangelho de Marcos se conecta de maneira belíssima. Jesus encontra Levi, um cobrador de impostos, sentado na coletoria. Vamos imaginar essa cena. Levi, um homem desprezado pela sociedade, acostumado a ser ignorado ou condenado pelo olhar das pessoas, de repente houve um chamado que muda tudo. Segue-me. Esse convite, vindo de Jesus,
É como uma chuva que cai em terra seca. Ele revigora, dá propósito e transforma. Levi se levanta imediatamente e segue Jesus. Essa resposta nos ensina algo profundo sobre o chamado de Deus. Quando ouvimos sua voz, somos convidados a deixar para trás aquilo que nos prende, seja o pecado, as inseguranças ou até mesmo nossa zona de conforto, e a nos levantar para uma vida nova. Logo depois, vemos Jesus sentado à mesa com pecadores e cobradores de impostos. Essa imagem é um lembrete poderoso de que Jesus não se afasta daqueles que mais precisam dele. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. Ele é o médico que visita os doentes, que se aproxima de nós em nossa fraqueza e nos oferece a cura do seu amor. Imaginem um farol em meio a uma tempestade. Ele não escolhe iluminar apenas os navios mais bonitos ou os mais bem equipados. Ele lança sua luz para todos, guiando especialmente aqueles que estão em maior perigo. Assim é Jesus, o farol que ilumina nosso caminho, mesmo quando estamos perdidos ou enfrentando tempestades internas. Mas, irmãos e irmãs, essa mesa onde Jesus se senta não é apenas um lugar de acolhimento, é também um lugar de transformação. Jesus não apenas aceita Levi e os pecadores como são, mas os chama a uma vida nova. Ele não legitima o pecado, mas oferece a oportunidade de redenção e mudança. Agora, paremos por um momento e nos coloquemos no lugar de Levi. Quais são as coletorias em que estamos sentados? O que em nossas vidas nos impede de ouvir o chamado de Jesus? Talvez seja um ressentimento que não conseguimos abandonar, um vício que nos aprisiona ou até mesmo uma falta de confiança em nós mesmos. A palavra de Deus nos encoraja a olhar para essas áreas com honestidade. Ela nos lembra que não precisamos esconder nossas fraquezas, porque Jesus as conhece e, mesmo assim, nos chama. Ele nos convida a nos levantarmos, a deixarmos nossas coletorias e a seguirmos a sua luz. E como fazemos isso na prática? Primeiro, mergulhando na palavra de Deus, que é viva e eficaz. A cada vez que lemos as Escrituras, é como se Deus estivesse falando diretamente ao nosso coração, guiando-nos e moldando-nos. Segundo, aproximando-nos dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da Confissão, onde encontramos a graça transformadora de Cristo. E, por fim, vivendo como testemunhas de seu amor no mundo, sendo luz para aqueles que estão nas trevas. Jesus nos mostra que ninguém está além do alcance de sua misericórdia. Ele se senta à mesa com os marginalizados, os desprezados e os pecadores. Isso significa que ele também se senta conosco, em nossas fraquezas, para nos oferecer a oportunidade de começar de novo. Queridos irmãos e irmãs, ao concluirmos nossa reflexão, quero deixá-los com uma imagem final. Pensem em um campo coberto de neve no inverno. À primeira vista, tudo parece morto e sem vida. Mas, sob a superfície, as sementes estão apenas esperando o calor da primavera para brotarem. Assim é a palavra de Deus em nossas vidas. Mesmo quando parece que estamos espiritualmente estagnados, a graça de Deus está trabalhando em nosso interior, pronta para florescer quando permitirmos. Hoje, Jesus nos chama como chamou Levi. Ele nos convida a segui-lo, a deixarmos para trás aquilo que nos prende e a sentarmos à sua mesa, onde encontraremos não apenas aceitação, mas também transformação. Que possamos responder a esse chamado com alegria e coragem, confiantes de que o amor de Deus é maior do que qualquer fraqueza ou pecado. Que a palavra de Deus seja viva em nossos corações, iluminando nosso caminho e nos moldando à imagem de Cristo. E que possamos sempre nos lembrar de que Jesus, nosso sumo sacerdote, caminha conosco, compreendendo nossas fraquezas e nos conduzindo à vida eterna. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.